da INPPI, cumprimentar todas as autoridades aqui presentes, a civil, então a imprensa também. Hoje está ausente aqui o nosso prefeito e o vice também estão de viagem. Então eu vou dar início aos trabalhos dessa audiência. Fiquem muito à vontade, sejam sempre todos bem-vindos. Então passo já aqui a palavra para o senhor Lúcio. Muito obrigado. Bom dia a todos. Acho que é perto. Bom dia a todos. Primeiramente, agradecer ao presidente da Câmara, Saio, por ter cedido ao espaço. Agradecer a todos que estão aqui presentes, Polícia Militar, MUT, Corpo de Bombeiros, a todos os vereadores, a imprensa em geral, o pessoal do Motoclube Insanos aí que está fazendo a participação aqui no local. Hoje a gente vai apresentar o plano de contingência com audiência pública aqui do nosso município. Gostaria de convidar o senhor Luciano Peri para estar auxiliando aqui nas apresentações e vamos dar início então ao plano de contingência. Apresentação. Então, qual que é a finalidade do plano de contingência? A finalidade do plano de contingência e proteção e defesa civil, o plano COM, é apresentar de uma forma bem sintética e operacional para a atuação do sistema de proteção e defesa civil do nosso município, estabelecendo procedimentos a serem adotados pelas instituições envolvidas, direta ou indireta nas ações de alertas, respostas, socorro e assistência, de uma forma de reduzir danos e prejuízos decorrentes aos desastres. Então, do ano de 1980 a 2018, a gente tem registros de 114 desastres. Isso são 38 anos, onde ocorreram na faixa de três ocorrências de um nível mais alto, tendo 87 registros, 24 situações de emergência e 3 calamidade pública, onde a gente teve no nosso município um dano, um elevado dano, danos materiais, danos de prejuízos públicos e também econômicos privados. Só no ano de 2019 a 2024, nesses últimos 5 anos, a gente teve 13 desastres, contabilizando no total 127 desastres. Isso dá uma faixa de 3 desastres de grandes proporções no nosso município. Pessoal, bom dia. É um prazer estar conversando com todos. Obrigado, Lúcio. E qual é a ideia de a gente mostrar exatamente os eventos registrados? É importante dizer que a média de mais de 3 desastres por ano mostra que a cada 4 meses, em média, Coronel Elísio, nós temos um grande evento. E isso mostra a necessidade de preparação do poder público municipal para saber o que fazer frente aos desastres e, principalmente, ter uma ação integrada entre todas as instituições municipais e de segurança pública, assistência, educação, para que possam saber o que fazer quando acontecer esses desastres. Porque muitas vezes das grandes teorias do passado dizia: os desastres não acontecem. Não, os desastres acontecem, presidente, e com uma recorrência maior do que a gente imaginava, e principalmente a tendência do futuro, como a gente pode ver nesse levantamento, é um aumento da recorrência dos desastres e a magnitude deles. Para que vocês tenham uma ideia, nos últimos mês de junho, nós tivemos 6 eventos de tornado na nossa região oeste. 2 deles caracterizados, muito próximo daqui, um na região de Palmitos, um em Passos Maia, que em Passos Maia o evento, se fosse na área urbana, quem sabe teria sido reeditado 2015 em Xanxerê.
Porque no levantamento que foi feito, nós tivemos uma estrutura de casas, né, de edificações e de um chiqueirão, que mesmo com o drone nós não conseguimos localizar o telhado desse chiqueirão, que ficou a mais de 4.000 metros jogado. Nós estamos falando de 4 quilômetros que o telhado do chiqueirão foi arremessado. Então, isso mostra a necessidade de que o município precisa ter uma ferramenta de gestão, precisa ter um plano de contingência para enfrentar esses desastres que acontecem. Então, só explicar um pouquinho para os senhores as ocorrências dos municípios, né? Tendo em vista ali que a classificação do COBRAD, que são os eventos que acontecem aqui no nosso município, são todos os eventos que já foram registrados no Sistema Nacional de Proteção e Defesa Civil, que hoje a gente, muitas vezes quando a gente fala que nós somos a segunda região do mundo para índices de eventos climáticos severos, né? O pessoal fala, mas não leva só a parte do tornado, né? Mas tendo em vista que a gente tem deslizamento, inundação, enxurrada, alagamentos, tornado, granizo, chuvas intensas e vendavais. A gente teve situações já que a gente decretou situação de emergência num mês para seca, né, para estiagem severa, e no outro mês a gente já decretou situação de emergência por causa de enxurrada, alagamentos. Um exemplo foi em dezembro de 2023, né, que a gente vinha passando por uma seca severa, né, uma estiagem muito grande, e no mês de dezembro já deu alagamento, onde infelizmente a gente teve um óbito, né, que foi cadastrado no sistema. É importante dizer que nós vivemos esses extremos, né? Como o Lúcio falou, nós temos eventos que são, né, extremos da falta de água e extremos do excesso de água. E mesmo que você faça todas as ações de prevenção como estão sendo feitas aqui em Xanxerê, sejam bacias de contenção, sejam ações de mitigação, sejam trabalhos integrados, nós precisamos que a comunidade também faça a sua parte. Então essa audiência pública mostra exatamente a importância de conhecer a ferramenta de gestão do desastre e saber o que fazer. Mas e se acontecer estiagem, o que eu faço? Quando eu recebo o alerta, o que eu devo fazer? Então esse é o principal objetivo, né? E mais do que isso, a nossa região, o nosso município, passa por um leque de diversos desastres, que muitas vezes podem ser no mesmo ano ou pode ser em sequência de anos, conforme foi demonstrado nos números ali. Então, os cenários de riscos, eles podem estar associados a mais de um risco local. Como eu vou comentar, a gente pode estar passando por uma estiagem severa, mas também, no mesmo tempo, vir um evento, vir um alerta de chuva intensa e acabar tendo ocorrências de alagamento, enxurradas no nosso município, né? Cenário é composto por uma área de risco ou mais, né? Isso que é devidamente e é previamente demarcado no nosso município, onde hoje a gente já tem todo o mapeamento das áreas de risco do nosso município, eles sendo elencadas para cada situação. A Defesa Civil de Santa Catarina ela fez um trabalho integrado para que todos os municípios, os 295 municípios de Santa Catarina, tivessem um mapeamento de risco. E o que é o mapeamento de risco? É você conhecer, é você saber quais são os riscos. A gente chama que o mapeamento de risco é uma base, é uma referência, é um levantamento inicial para que você possa entender quais são os problemas ou os possíveis riscos que o seu município possa enfrentar, para que você possa tomar medidas. Se você não conhece o cenário que você tem, se você não sabe quais são os problemas que você tem, como que você vai fazer a ação de resposta? Se a gente falar na questão da saúde, né, como que você vai tratar uma doença se você não faz o exame antes? Então isso daqui a gente chama de um exame detalhado do território do município para identificar quais são os riscos. E principalmente nós trabalhamos com 2 focos de risco. O risco das inundações, que entra aí desde o alagamento, a inundação e a enxurrada, e o risco dos deslizamentos, que esses são os mais recorrentes e são os mais mortais que nós temos dentro da linha do COBRAD. Então, só
pessoal entender um pouquinho como é que serve os níveis de prontidão. Muitos recebem os alertas da Defesa Civil, ou até quando a gente está mandando os alertas, né? E daí vem lá o nível de observação, o nível de atenção e o nível de alerta. Para que serve cada nível, né? Então, o nível de observação é para a população ou para todas as instituições já estarem preparados que pode vir a ocorrer uma ocorrência de um determinado evento, né? Seja ele de chuva intensa, de ventos fortes, né? Então o pessoal já fica só naquela atençãozinha do que pode acontecer, né? No atenção já começa a ficar preparado, que já vai ocorrer aquele evento, né? Então o pessoal já fica preparado, as suas instituições já começam a se mobilizar para caso se concretize que já é no nível de alerta, que é onde cada instituição, cada órgão de segurança pública vai estar sabendo o que fazer e vai estar preparado para estar auxiliando se caso se confirme mesmo o evento. De forma mais básica, a gente trabalha com esses níveis de alerta para quê? Para saber o que fazer em cada etapa, em cada fase. Então, vocês imaginem que nós temos a previsão de chuva no domingo, isso é uma realidade que tem. A partir de hoje, a Defesa Civil do município já começa a identificar, né, como está o rio, se tem algum problema, se tem uma boca de novo fechada, se tem alguma situação que possa ser minimizada. Isso se chama a observação e estar vigilante. As estruturas do Corpo de Bombeiros, da Polícia Militar, deixam suas equipes preparadas caso haja uma intenção. O DEMUT fica preparado com o seu material, né? E a Defesa Civil fica preparada com o material caso haja necessidade de intervenção. Muitas vezes não acontece, porque principalmente uma chuva localizada, a intensidade daquela chuva foi menor daquilo que foi previsto. Contudo, entretanto, essa chuva se intensificou e a partir do domingo de manhã você viu que aquela chuva que estava prevista de 50 milímetros foi para 60, foi para 70 milímetros, ou seja, ela se confirmou, o monitoramento foi ampliado, ele vai para a bacia de contenção, fecha a bacia de contenção, olha a régua como é que está, olha o radar, conversa com as equipes que já atenderam alguma ocorrência, já tem alguma necessidade, já isolam alguma via, você já começou a fazer os trabalhos preventivos, mas ainda você não teve o impacto completo para a comunidade. A chuva continuou e aquela chuva de 50 milímetros veio para 80, veio para 100, veio para 120. Começou-se a ter o nível linear de atendimento. O que acontece? As estruturas do Corpo de Bombeiros já estão na rua fazendo atendimento e aí a gente entrou na atenção. As pessoas começaram a ser atendidas. A Polícia Militar começa o apoio de algumas ações de segurança, o DEMUT começa algumas ações, a Secretaria de Assistência faz a abertura do abrigo, porque pode receber pessoas ou não receber. Então existe todo um trabalho por trás disso. E esse nível, né, de prontidão é o momento que a gente deflagra algumas ações. Então quando você chega em determinados níveis, você vai deflagrando algumas ações. Tanto tendo o agravamento dele, como não tendo o agravamento dele. Então esse é um processo que o plano traz um detalhamento de cada condição. É também importante salientar as instituições, né, que são parceiros que sempre estão participando. Um exemplo que tem um motoclube em Santos que está fazendo parte do plano de contingência. Por quê? Porque muitas vezes eles conseguem juntar o pessoal mais rápido para estar fazendo a parte de entrega ou retirada de famílias, auxiliar na retirada das famílias dos locais das áreas de risco. Então, por isso, da importância de ter a comunidade presente também. Então, a ativação do plano será sempre que for constatadas as condições de pressuposto e caracterizam a caracterização do cenário de risco previsto, pela evolução e informações monitoradas pela ocorrência do evento, pela dimensão do impacto. Então, como o Piri já falou, né, a gente tem já uma dinâmica, né, de como vai ser atualizado, como vai ser informado, vai ser solicitado cada instituição a estar participando. E aí o plano, pessoal, é ativado quando você tem indícios que tem inundação ou movimento de massa. Antes disso ele não é ativado. São cinco momentos que ele pode ser ativado, né?
Quando age uma previsão meteorológica e há a possibilidade de você ter uma ocorrência extrema, então vamos imaginar que existe a possibilidade do frio extremo nos próximos 15 dias. Eu posso fazer uma ativação do plano de contingência para uma integração entre as várias estruturas, para que a gente possa trabalhar com uma minimização de risco dos moradores de rua pelo frio. Isso é uma situação que a gente pode trabalhar. Pode passar, por favor. E os próximos que ele pode ser feito é também pela questão do dano ou prejuízo no evento gradual climatológico, como a gente está falando da estiagem. Então você pode ter um evento em que você começa a ter um pouco de falta de água, você atende, e esse evento começa a se agravar, e aí você precisa, né, fazer um atendimento. Então a gente chama, principalmente a estiagem, que é um evento gradual, ele vai acontecendo e chega em um determinado momento que você não consegue mais atender com as condições geográficas, então você aciona o plano de contingência. Você pode também, né, a qualquer momento que você tenha danos humanos ou danos materiais de qualquer condição de um evento adverso, e vamos dar um exemplo, a pandemia, a Covid-19 fez com que o plano de contingência fosse ativado. Nós podemos fazer uma ativação para um apoio numa ação de saúde, como o exemplo da dengue, a epidemia da dengue que a gente teve, ou um evento onde que você tem uma probabilidade de acontecer bastante remota, como o evento do terremoto, que está acontecendo agora. Mas a nossa região não acontece porque na mesma placa tectônica. Mas sem aviso, sem alerta, de repente você tem um tremor de terra, você precisa encaminhar algumas informações. Então você tem isso. E a última delas é porque o município é contemplado, né? Quando eu digo contemplado, você tem centrais elétricas, pequenas centrais elétricas, barragens, né? Caso haja o rompimento de uma barragem dessas, que é algo que a gente já teve no passado nos municípios aqui da nossa região, no açude, tendo um problema, gerou-se uma ação de que você precisa ativar o plano de contingência para que a resposta seja uma resposta integrada. Então você vê que existe, inclusive, né, uma definição para quando você ativa esse plano. É algo muito detalhado, por quê? Porque quando ele é ativado, ele gera toda uma ação de várias instituições, e cada instituição vai mobilizar a sua estrutura, vai mobilizar seu pessoal e, principalmente, vai estar atento das suas competências e responsabilidades que ela tem para fazer. Então, por isso que a gente trabalha com muita seriedade quando se tem a ativação do plano de contingência a nível municipal e, dependendo da magnitude do evento, a nível regional, que ele entra numa outra esfera. Então, só para o pessoal ficar um pouquinho ciente, os cenários de risco para inundação e enxurradas. Hoje a gente tem mapeado aproximadamente 2.047 pessoas que estão residindo em áreas de risco para inundação e enxurrada, né? As áreas de risco mapeadas são elas, né? Bairro dos Esportes, com um risco muito alto, né, para a área ribeirinha ali, próximo ao rio. Então, no bairro dos Esportes a gente tem uma área de risco muito alta. Aproximadamente 375 pessoas que estão residindo naquela área de risco. No bairro Bortolom é um risco muito alto, que também é próximo ao rio ali, onde ocorreu até aquele acidente onde o rapaz perdeu a vida. Aproximadamente 373 pessoas residem próximo ali à área de risco, e estão dentro da área de risco. No centro da cidade, né, aqui onde geralmente acontece, onde teve aquela imagem ali que é próximo da mangue, aquela região central ali, que é um risco muito alto também para alagamento e enxurrada. 656 pessoas são afetadas de forma direta. No bairro Veneza, né, também próximo do rio ali, a fábrica de móveis Tometa, o Biari, aquela região ali também, com risco muito alto. São 125 pessoas que estão sendo afetadas de forma direta pelo nosso mapeamento. No bairro Colato, é a região ali onde agora foi feito
a bacia do Ecoparque. No bairro 4 para cima um pouco foi feito mais uma bacia de contenção agora que já está sendo finalizado o trabalho dela ali para estar podendo reter a água também, que ali é um risco muito alto para alagamento. 518 pessoas afetadas. Pessoal, só para vocês entenderem. Então, dentro de Xixerê, nós temos algumas áreas de risco, 5 no total, que são suscetíveis a ter alagamento e inundação. Quando a gente fala dessa suscetibilidade, a gente traz esse número de pessoas, vocês vão ver que tem outros dados, como idosos, crianças, adultos, pessoas com deficiência, a população flutuante. Por quê? Porque isso é uma ação que a gente precisa entender caso precise ser necessária uma evacuação. Quantas pessoas podem sair dali? Caso a gente precise fazer o resgate e salvamento, quantas pessoas? Caso elas precisem ir para o abrigo, quantas pessoas devem ir para o abrigo? Como que a gente vai acolher essas pessoas no abrigo? Né? Caso eu tenha ainda a intervenção de estruturas comerciais, quantas indústrias e comércios podem ser afetados nessas regiões? Quantas casas eu tenho afetadas de forma direta por esse risco da inundação? Então, quando você faz a identificação das áreas de risco, você faz um raio-x, né? Você faz uma ressonância daquele ambiente para você conhecer e saber quais são os prováveis riscos que você tem ali, quais são os prováveis problemas que a gente tem para minimizar. E mais do que isso, quando você precisa fazer uma evacuação, você faça a retirada dessas pessoas de forma antecipada. E mas nós estamos fazendo bacia de contenção, vamos fazer o canal extravasor, presidente. Não vai mais ter risco de inundação e enxurrada, correto? Correto. Deus nos ajude que seja assim. Só que se a gente pegar o exemplo do Rio Grande do Sul, nós tivemos, em 6 meses, 2 chuvas decamilenares, são as chuvas de 10 mil anos. Então nós tivemos chuvas que foram de 600 milímetros em 5 dias, 900 milímetros em 7 dias. Mas é uma chuva que deve acontecer a cada 10 mil anos, correto? E tivemos outras 2 que são chuvas centenárias ou milenares. Então nós começamos desde setembro de 2023 até maio de 2024, nós tivemos eventos extremos. E a ideia exatamente é essa. Quando você tem uma probabilidade de ter um evento, e esse evento possa ser um evento fora da curva, fora daquilo que foi planejado dentro da questão meteorológica, você possa saber quem são as pessoas que vão sair, qual que é a área, e tirar elas, a gente chama, né, Luzi, e retirar essas pessoas na condição seca. Não precisar ter estrutura de segurança pública, e aí, né, Major, não precisar colocar um bote na água, colocar as equipes para fazer o resgate e salvamento e retirar aquela senhora que não saiu de casa de forma antecipada, não retirar aquele senhor que saiu de casa de forma antecipada, e você tem que fazer um resgate dele, que muitas vezes é um resgate na correnteza e que coloca toda uma equipe, né, em perigo, além da população. Então, conhecer essas áreas de risco vai muito além do simples mapa que está se mostrando ali. É você ter um raio-x do que você tem dentro do município. E além disso, existem as áreas de deslizamento, né, Lúcio? Então, mostrando agora para vocês as áreas, os riscos para movimentação de massa e deslizamento. Né? Hoje a gente conta com 964 pessoas, né, que podem estar sendo afetadas de forma direta em um evento de deslizamento ou movimentação de massa. Essa imagem não é uma área de risco, né, pessoal? Ela não foi definida como área de risco, é a rodovia SC 155, que desce a Chavantina. Então vocês vejam, mesmo as áreas que não são mapeadas, elas estão suscetíveis a riscos. Então é importante dizer, por que essa área não é mapeada? Porque essa área não tem população morando nela. Então essa é uma área que existe do ponto de visualização, mas a gente não tem ela mapeada como uma área de risco direto. Então só vai entender essa diferença. Então, uma das áreas de risco que a gente tem aqui no nosso município é ali no bairro de Santa Cruz, né, que é um risco muito alto para deslizamento. Né, onde só no Santa Cruz residem aproximadamente, de forma direta, que seriam afetados, 630 pessoas, de forma direta, e é um risco muito alto. A segunda área de risco é ali no bairro Santos Dias, que é com um risco muito alto também,
até foi feito o simulado ali numa das áreas de risco, né, que foram ali no bairro Santos Dias. Então, a gente conta com 374 pessoas de forma direta. Claro, tem que ver que tem mais o flutuante, mais o pessoal, tem uma residência ali que a família são 4 pessoas, mas daí tem o tio, a tia, o vizinho, que está vindo no local ali. Então, esse número pode duplicar ou até triplicar. Então, de forma direta hoje, a gente tem um total de 3.011 pessoas nas nossas 7 áreas de risco, tendo em vista que são 5 áreas de risco para enxurrada e alagamento e 2 para movimentação de massa e deslizamento. Claro, hoje a gente já está refazendo todo o mapeamento, né, onde tem locais que vão passar a ser áreas de risco, caso não seja feito algumas melhorias, né? Então, a gente está trabalhando para isso, para que se mantenha pelo menos essas 7 áreas de risco. No nosso plano de contingência já foi alinhado também, já foi conversado com as comunidades, aonde foi deixado meio que específico os pontos de abrigo, né? Seja, então, na área de risco 1 e 2, que seria bairro dos Esportes e Vila União, né, próximo à ponte ali da Rua Itá, seria a Arena Ives de Sardi, ou então o Centro Comunitário do Bairro dos Esportes. Eles sempre estão bem participativos, sempre estão auxiliando nós ali. Então, um dos abrigos da área 1 e 2 seria esses, né? A área 3 e 4, que é próximo da Mangue e Bairro Veneza, ali próximo da Infofibra, né, seria o Centro Comunitário do Bairro dos Esportes. Eles têm no Bairro Veneza. Eles têm uma estrutura, a gente já conversou com o presidente do bairro lá, então foram todos bem participativos, né. Da área 5, que é próximo ao Gentil, ali no bairro Colato, seria o Centro Comunitário do bairro Colato mesmo. Esses são os abrigos para risco de inundação. Para deslizamento, a gente teria o quê? Na área de risco 1, que seria o Santa Cruz, o ginásio esportes do Benjamin Menegol, e da área 2 seria o Colégio Caíque. Mas é só esses? Não. A gente pensou um pouquinho mais além. Por quê? Vamos pensar no tornado, né? O tornado passou, aonde acabou danificando a arena e o Centro Comunitário do Bairro dos Esportes, para onde a gente vai mandar ou realocar as famílias assim que foram afetadas, as pessoas. Então a gente tem abrigos emergenciais, que são os Centros Comunitários do Bairro do Bortolom, Taca, João Winkler, Vila Sésamo, Aparecida, Bairro Matinho, ou Vista Alegre, e também no interior. Por quê? Porque pode estar ocasionando que cair uma ponte, ou famílias do interior ali também ser atingidas. O tornado não escolhe o lugar para passar, né? Então, no interior, a gente também tem na linha Campinzal, linha Salete, Medianeira e Pesqueira do Meio. Então, pode ser notar que é meio dividido já por áreas, para que todos sejam atendidos da melhor forma. Pessoal, é importante a gente tratar da questão dos abrigos, né? E aí a assistência social possui um planner, né? Está finalizando o plano de contingência de assistência, onde que ali ela vai fazer toda uma ação de acolhimento, resposta, que se integra com a saúde, que se integra com a educação, para fazer um acolhimento. Primeira coisa, o abrigo não é um amontoado de pessoas. E aí muitas perguntas se vêm, por que eu não faço uma escola, um abrigo, né? Então existe uma recomendação que as escolas elas não devem ser utilizadas como abrigo. Por quê? Quando acontece um desastre, uma das linhas de trabalho é que você quer trazer a normalidade. E uma das primeiras ações de normalidade são as ações educativas. E principalmente as crianças precisam voltar para a sala de aula, voltar àquele ambiente de normalidade, e os pais precisam fazer as ações de reconstrução. Então, se você tem a criança que não está
na sala de aula, ela está junto com o pai e com a mãe, ela não consegue fazer isso, né? Veja o secretário de Educação aqui. O segundo ponto, por que centros comunitários? Os centros comunitários são ambientes que, dentro de uma linha, que agora a gente vai estar trabalhando nos próximos meses, a vistoria da vigilância sanitária, para verificar as condições sanitárias e de abrigamento de todos os abrigos da Regional Xanxerê, para que a gente possa ter condições de banheiro, de chuveiro, de fazer comida, de acolher as pessoas. E aí tem o primeiro ponto, como que eu acolho as pessoas no abrigo? Com a mudança ou sem a mudança? Existe um padrão de tamanho que você estabelece. Então eu vou ter lá 25 metros quadrados para uma família de até 5 pessoas. Vocês têm noção do que é 5 metros por 5 metros dividido por dona, onde você coloca ali um casal e mais 3 filhos? Se você tiver que colocar mudança, esse tamanho aumenta para 30 metros quadrados. E aí, eu coloco a mudança ou não coloco a mudança? Quem leva a mudança? Onde fica a mudança? Então são vários fatores que você precisa ver. Quando você coloca eles na sala de aula da escola, é interessante, é legal, mas depois o retorno à normalidade da atividade escolar é mais difícil. E não só isso, como o Lúcio falou, aqui são definidos 2 tipos de desastres, a inundação e o deslizamento. Porque hoje, os 2 abrigos que são para inundação, a Arena e o Centro Comunitário do Bairro dos Esportes, eles, se fossem utilizados na situação da tempestade, as pessoas teriam sido atingidas. Então, o que acontece? Em situações de eventos, né, com magnitude extrema, como o tornado, aconteceu um evento, as pessoas depois são resgatadas e você cria, né, você traz novos abrigos no entorno ou abrigos nas proximidades. O segundo ponto, por que mapear o interior? Um exemplo de Passos Maia. O interior de Passos Maia foi afetado por um tornado. Muitas vezes a gente pensa que existe pessoas só na área urbana, né? E a gente esquece de entender que a área rural também precisa de um abrigamento, também precisa de um atendimento. Então, quando você visualiza os abrigos, você tem a condição de atender essas pessoas e, principalmente, se adota uma outra metodologia, que as pessoas vão para a casa de parentes e amigos. Elas são mais acolhidas, né, presidente? Fica mais fácil você ir para a casa de um parente do amigo do que para o abrigo. Mas quem não tem, o que acontece? Ela vai para o abrigo e aí tem todo o acolhimento que é feito pela estrutura de assistência social. Então é importante dizer esse contexto dos abrigos, né, Lúcio? A gente pensou também nos abrigos para animais, para pets. Então hoje a gente conta com animais de pequeno porte e grande porte também, que seria lá na parte da feira, onde já tem uma estrutura que possa estar abrigando e acolhendo os pets. Para vocês entenderem a importância do trabalho de abrigo para animais, no Rio Grande do Sul, na região da Grande Porto Alegre, foram mais de 4.800 animais, desde pet a cavalo. Vocês lembram da história do cavalo Carmelo, né? Deu toda uma repercussão. Mas o que acontece? Os animais no desastre também precisam ser resgatados, também precisam ser atendidos, também precisam ir para um abrigo. Então existe toda essa preocupação que você precisa fazer. E não dá para você pensar isso na hora, né? Onde é que eu vou colocar? Por quê? Existe a situação desde a alimentação. Eu falo de um evento que aconteceu, quando a gente teve aquela paralisação dos caminhoneiros. O zoológico de Pomerode teve uma demanda que chegou até nós, na sala de crise regional, que nós precisávamos arrumar alimentação para hipopótamo. Parece brinquedo, né? Mas os hipopótamos, quando com fome, são animais mais mortais que tem na Terra. Eu não sabia dessa informação, fiquei sabendo naquele evento. E o que acontece? O caminhão de ração para o hipopótamo estava parado naquele comboio. E o que acontece? Ou você pensa isso, ou você tem vários problemas. Então, se você pega um animal, você vai ter que pensar em ração para esse animal, vai ter que pensar água para esse animal, e muitas vezes vai pensar até a questão de medicamento e primeiros socorros para esses animais que muitas vezes estão feridos. Então, também é uma função, né, do poder público pensar e entender como vai fazer o abrigamento disso, com uma ação integrada com a cidade, com uma ação integrada com a medicina veterinária e como fazer esse atendimento. Então, tem todo um sistema de comando de operações, né, que vai ser unificado. Como ele vai ser acionado
como vai estar funcionando. Então, o que acontece? O SGC, o Sistema de Comando de Operações, é uma ferramenta que ela é mundialmente utilizada. O ISC, o Incident Command System, ele é uma ferramenta que surgiu lá no grande incêndio florestal. Para nós militares, é algo que já é rotineiro, já é costumeiro utilizar. E o que ele disse é o seguinte: eu tinha um grande evento e eu tinha várias estruturas trabalhando e eu precisava entender quem eram essas estruturas, qual a equipe que vinha, qual o material que vinha e como que eu ia fazer essa ação de resposta àqueles grandes incêndios da Califórnia acontecer. Então, o que acontece? Essa ferramenta é uma ferramenta que foi definida como Santa Catarina, e a nível de Brasil, mas Santa Catarina especificamente, vamos falar, é uma ferramenta que é utilizada para a ação e gestão dos desastres. E o que ele define? Ele define que vai ter uma pessoa responsável, e esse comando pode ser uma pessoa ou pode ser várias pessoas de forma unificada. Porque o que acontece muitas vezes, dentro do desastre, as pessoas precisam falar a mesma linguagem. E nós temos dentro do desastre uma regra que o óbvio precisa ser dito. O que é óbvio para alguns pode ser que não seja para outros, E essa situação do óbvio, ela precisa ser escrita, assinada por todos para ser executada. Então eu tenho alguns exemplos que eu já vou citar à frente. Então você tem um comando que ele pode ser único ou unificado, que toma as decisões e ele direciona. E aí existe o acesso às informações ao público das nações. Hoje nós vemos a importância das informações padronizadas e informações oficiais. Então quando você tem um desastre, você precisa dessas informações padronizadas que cheguem até a comunidade, que cheguem até a imprensa, que faz um papel fundamental. E se você não tem essas informações oficiais padronizadas, vocês vão buscar essa informação em algum lugar. E muitas vezes pode ser uma fake news ou pode ser uma informação fora daquele contexto, Principalmente no número de vítimas, no número de afetados, número de óbitos. Então, você tem boletins que você traz a cada 6 horas, a cada 12 horas, para informar a comunidade, informar a população e ter uma garantia de informações oficiais. O segundo ponto é o ligações. Então, existe uma pessoa responsável, aonde que ele vai fazer com que essa estrutura tenha acesso, tenha ligações a qualquer pessoa externa, ou reforço, ou estrutura. Vou dar um exemplo. O prefeito precisa conversar com o governador. Não sei se ele tem o telefone, ou ele perdeu o telefone não está com ele. Então, alguém com ligações que vai ser definido, na maioria das vezes, muitas vezes é o chefe de gabinete, é o vice-prefeito, o secretário de administração, isso é uma definição que tem dentro do plano. Ele diz o seguinte: eu preciso falar com o governador. Ele vai pegar a informação, o governador está na linha, É uma linha de ação e faz uma ligação do seguinte: eu preciso conversar com o comandante do Corpo de Bombeiros, que está em outro local fazendo uma outra ação de controle e de gestão, mas você vai ter esse acesso. Então você tem essa informação direcionada. E isso a gente chama de staff de comando, quem toma as decisões e faz com que as informações rodem. Abaixo disso nós temos 4 níveis, E esses 4 níveis são os níveis que a gente chama. O primeiro deles é planejar. Então o planejamento precisa entender qual é a prioridade de atendimento. Por quê? Nós temos várias demandas no desastre. Você chega lá e você tem 10 atendimentos que precisam ser feitos. Qual é o prioritário? É o 1, é o 2, é o 3, o 4 ou o 5? E principalmente, quem vai fazer esse atendimento? Para evitar que aconteça, nós tivemos isso, no Morro do Baú. Teve uma família que conseguiu contato e ligou com o 93 pedindo socorro. Foi uma equipe do bombeiro. Mas eles acharam que demoraram, ligaram com o 92, foi uma equipe do SAMU. Mas eles acharam que demoraram, ligaram para o 190 e foi a Polícia Militar. Então você tem 3 estruturas para uma ocorrência. Você já tem recursos que são limitados. Você já tem recursos que são muitas vezes sobrecarregados para atender uma mesma ocorrência. Então, quando você faz o planejamento, você define quais são as prioridades de atendimento dentro de um período operacional e, mais do que isso, você define o que você quer fazer dentro daquele período operacional, dizendo o seguinte: nosso momento agora é resgate e salvamento, prioridade número 1. Segunda prioridade, abertura de acessos para que as pessoas possam chegar lá, as estruturas possam chegar até lá e identificar como eles estão. Depois disso, atendimento de itens de assistência humanitária e acolhimento humanitário. Então você define esse padrão. Esse planejamento diz o seguinte: olha,
Eu preciso fazer esse resgate e salvamento, e para isso eu preciso de algumas estruturas. A administração de finanças vai dizer o seguinte: olha, os veículos vão ser os de vocês, mas se vocês precisarem abastecer, vocês abastecem no posto tal. Se vocês precisarem de comida, vocês pegam no ponto tal. Se vocês precisarem de, vamos imaginar, óleo 2 tempo para a motosserra, vocês podem pegar no local tal, que eu já tenho licitado, que eu já tenho definido. Depois disso, a gente vai para a logística, que vai dizer o seguinte: para eu fazer o resgate e salvamento dessas pessoas, eu vou ter uma viatura 4x4, com 4 bombeiros, um barco, um motor de polpa, né, de 20 HP, uma motosserra, vai junto conosco uma segunda viatura da Polícia Militar com 2 policiais para fazer a segurança e mais 2 do DEMUT para fazer o controle do trânsito. Isso tudo demanda uma logística. E não só isso, chegando lá, o que cada um vai fazer de uma forma muito mais básica, muito mais compacta do que é a operação, mas dizendo o seguinte: olha, o resgate e salvamento compete ao bombeiro, a questão de segurança da área e da via compete, né, à Polícia Militar, e a questão de segurança viária compete ao DEMUT. E aí depois, quando sair de lá, essas pessoas foram resgatadas pelo Corpo de Bombeiros, chegam até um ponto de encontro, que vai ser na unidade de saúde. Essa unidade de saúde vai fazer o atendimento e depois vai direcionar elas para o abrigo do bairro Colato, do bairro dos Esportes. Então, quando você tem essa regra, o SCO trabalha dentro dessa formatação. Ele traz dentro de uma condição de organização operacional, onde cada instituição sabe o que fazer, como fazer e por quanto tempo ela tem essa missão a ser desenvolvida. No desastre a gente corre contra o tempo, então o SCO é uma ferramenta de gestão que não é nós que criamos, não nós que inventamos, isso é uma ferramenta mundial, nós só apontamos para a questão da gestão do desastre. Então, a ativação do SCO, o SCO entra em atividade imediatamente após o alerta vermelho. Ou seja, o nível 3 de prontidão agir adequadamente. Enquanto somente são atingidos o nível 1 e 2, é só observação e atenção. Não existe, em princípio, a intervenção do SCO. Mas o responsável, que seria o prefeito, o coordenador municipal de defesa civil, ele tem que estar sabendo. O prefeito tem que estar sabendo de tudo que está acontecendo e tudo que pode estar acontecendo, para que juntos tomem a decisão de acionar ou não o SCO. É importante dizer, nessa situação, e o presidente do Estado, né, como prefeito em exercício, a gente conversou algumas vezes com o Lúcio também, né, e a gente passava a situação da chuva. Mas o que o prefeito tem que saber a situação da chuva? A autoridade máxima do município, conforme o plano de contingência diz, que na situação de observação e atenção, ele está ciente, sabe o que está acontecendo. Se for necessário fazer uma ativação do SCO, é o senhor que vai fazer, e aí vai se dar o direcionamento de todas as outras ações. Parece uma coisa tão simples na teoria, mas na prática, o senhor, como prefeito em exercício, observou isso, né, presidente? Então, esse é o processo principal. Então, existe uma regra clara, e quando ela chega no limiar de gerar a ativação do sistema de comando de operações, as pessoas já sabem, e aí vai ser direcionado. E aqui entra a questão, né, do que a gente chama das áreas, né, que são definidas dentro do plano, caso aconteça um desastre. Então, as áreas de instalação. Primeiro ponto de encontro, ou ponto de comando, foi definido como a prefeitura. Por quê? Porque aconteceu um desastre, caiu energia, perdeu o sinal de celular, tudo. Todo o pessoal do SCO, ali, do Sistema de Comando de Operações, eles já vão estar cientes que vão deslocar para aquele ponto de encontro, que é o que é mais fácil chegar na prefeitura. O segundo ponto de encontro seria o quê? Na própria sede da Defesa Civil. Por quê? Porque ela tem todo um sistema de energia. Caso ficou sem energia, tem um gerador de energia que pode estar fazendo todo ligações, internet, utilização de banheiro, tudo. Então, o segundo ponto de encontro seria as instalações da Defesa Civil. Área de espera. Né? Por que a gente definiu como a marginal ali em frente à Defesa Civil? Porque ele tem um espaço amplo que pode estar todas as instituições encostando os veículos lá,
tem como entrar, a gente fazer uma contenção para só as viaturas de emergência poder estar entrando lá. Claro, o nosso militar, de multi ali, está fazendo a sinalização e os veículos estarem encostando lá. Pessoal, é importante dizer que o posto de comando é o local onde que as estruturas de comandamento, as pessoas que são responsáveis pela gestão do desastre se encontram, e esse acionamento ele pode ser feito de forma ativa ou passiva, então você pode acionar eles, e aí existe uma regra que até 2 horas o pessoal deve deslocar. Mas no caso da falta de comunicação, de internet, de telefone, você faz o que a gente chama do ativamento passivo. Você teve um evento que afetou a cidade, ninguém te chamou, ninguém te comunicou, num prazo de até 3 horas você deve deslocar para o posto de comando, porque alguma coisa errada tem, né? Principalmente quando você tem a quebra da comunicação. E a área de espera aqui, quando o Luzi trata, é quando você recebe apoio externo. Quando você recebe apoio externo, as pessoas não vão direto trabalhar. Elas vão para uma área de espera, entram dentro do SCO, se credenciam dentro do SCO, dizendo o seguinte: tenho essa estrutura, esse material, esse equipamento, qual que é a minha missão? Porque nós temos que tomar muito cuidado quando você tem várias estruturas que chegam para o evento. Você não tem controle sobre isso, você não sabe onde está atendendo, não sabe como está fazendo e principalmente, você precisa saber qual que é a missão e a prioridade de atendimento. Então, a área de espera é a primeira área que você traz, chega as equipes ficam nesse ponto de espera, o comandante dessa unidade, o responsável pela sua unidade vai para o SCO, pega a missão, identifica com o planejamento quais são o período operacional, a situação que deve acontecer, e ele volta para executar a sua missão. Então, quando você define essas regras, parece um negócio meio chato, né? Mas para nós militares é simples isso. Por quê? Você não chega e você vai correndo para fazer o atendimento. Você vai entender qual é a prioridade daquele atendimento e como que você está dentro daquela integração. Porque muitas vezes já tem as equipes fazendo o atendimento. Você precisa que eles esperem e quando vai fazer o revezamento, eles entram para fazer o atendimento. A gente conta com a área de instalações para quê? Como aconteceu no ano passado, que a gente fez o auxílio para o Rio Grande do Sul. Então, ali no Parque da Fêmea, a gente tem todo um aparato que pode estar, tem um coberto lá, onde podem estar destinando os próprios atingidos num local fechado, num local coberto, para não ficarem na chuva, né? Em frente ao ilho, ali dentro do próprio parque. Na frente, ali na marginal, ele pode estar sendo utilizado como heliponto. A gente tem ali um local que pode, tem todo a aeronave poder estar aterrissando ali. No campo da Polícia Militar, junto do Bombeiro, por quê? Porque fica próximo das duas instituições. Então, o SAER pode estar vindo ali, ou qualquer outra aeronave, aterrissando ali para caso precisem fazer um sobrevoo, o comandante do bombeiro ou da polícia, está verificando as áreas de risco melhor. É importante dizer que o heliponto é somente aquele ponto de pouso e decolagem da aeronave, né? Então a aeronave pode pousar e decolar ali, é um espaço seguro que você tem, sem o risco da aeronave, onde você possa embarcar pessoas, desembarcar pessoas, equipamentos e materiais, é nesse ponto. E só mudando um pouquinho ali a área de concentração de vítimas, dependendo do tipo do evento, a área de concentração de vítimas é muito próximo da área dentro da área quente, área morna, né? O bombeiro vai utilizar dentro da área fria a área de concentração de vítimas, mas aqui caso você tenha um evento de uma magnitude maior, como uma pandemia, onde você tinha necessidade de ter, devido aos óbitos, o número de óbitos muito grande, você precisa ter uma concentração de vítimas. Então esse é o ponto que foi definido para essa situação. Área de informações ao público, seria, por exemplo, a Solange ali, ou o Josué, que vão estar fazendo toda a parte de informações, recebendo as informações do SCO e estar repassando. Então, seria ali na prefeitura mesmo. Áreas de instalação, acampamento, por quê? Porque na FEME? Porque a FEME, você consegue estar
segurando e tendo uma quantidade, uma dimensão de quantas pessoas estão chegando e para poder ficar ali naquele local. Tem os barracões ali que são cobertos, tem energia, tem banheiro, então tem toda uma preparação ali, uma estrutura. É importante dizer que as metodologias hoje utilizadas, vamos citar o exemplo do Corpo de Bombeiros com a força-tarefa, quando uma equipe vem para apoiar, ela vem autossuficiente. Tá? E por que eu digo isso? É muito importante você entender que o apoio ele precisa ser um apoio qualificado. A gente já teve isso em grandes eventos, onde as pessoas chegavam lá e vinham ajudar. Mas eu preciso de combustível para o meu carro, eu preciso de restaurante para eu almoçar e jantar, e eu preciso de um hotel para eu dormir. Sabendo que você não tem hotel porque está tudo fechado, você não tem alimentação porque a alimentação está sendo feita no abrigo, e você não tem combustível porque o combustível está sendo direcionado para as ações de operação. Então, quando a gente fala de autossuficiência, é que as estruturas vêm com combustível, com alimentação, desde, vamos imaginar, desde a questão de energia elétrica, a questão de dormir. E o dormir é o acampamento. Você tem as barracas, existe um padrão, né, onde você define isso, e ali, nesse local, por ser um local coberto. E a gente já utilizou ele quando teve o tornado 2015, onde que o exército teve 230 homens que veio para cá, e o acampamento foi feito nessa área. Entende? Então, é isso que a gente define como uma área de acampamento. A equipe que veio apoiar, ela vem autossuficiente e ela tem uma área definida onde eles vão fazer o descanso dele, no horário de descanso é o acampamento, na hora do revezamento eles voltam para a atividade, mas aqui você tem um espaço que é um espaço seguro, é um espaço onde eles possam descansar e principalmente deixar as suas estruturas, seus materiais e equipamentos para preparar e deixar em pronto emprego para a nova missão. Ativação do PLAN-COM, né, que é o plano de contingência. Então, ele segue todo um cronograma, que primeiro é saber qual que é o evento que está acontecendo, depois segue salvaguardar as vidas, é uma prioridade inicial, né? Que aí a gente entra na questão do resgate, salvamento. Depois do resgate e salvamento, você tem relacionamento e as primeiras reuniões do SCO. Então você tem um ciclo operacional que você define. Por que a gente tem fluxos, tá, pessoal? Porque na situação de desastre, as coisas precisam ser práticas. Quando eu falei do óbvio que precisa ser dito, é aquela regra muito clara. Beleza, nós temos vítimas. Quem faz o resgate e salvamento? Corpo de Bombeiros. Quem faz a segurança das equipes das pessoas? Polícia Militar. Nós temos a regra clara. Não dá para eu pedir para o pessoal da Defesa Civil fazer uma ação que é de saúde. E não dá para eu pedir para o pessoal de saúde fazer uma ação de educação. Vocês entendem? Em poucas palavras, cada instituição conhece a sua competência legal, então existe uma questão legal que diz o que você deve fazer, e aí muitas vezes, né, quando analisa, a gente sempre tem um cuidado muito grande dentro dos desastres, de evitar de você fazer mais do que a sua competência legal, porque você pode ser inclusive responsabilizado, tanto administrativamente como criminalmente. E principalmente, né, além da responsabilidade, além da competência legal, a responsabilidade que você tem de fazer. Então o resgate e salvamento porque ele tem materiais, tem equipamento, tem treinamento e sabe fazer. Então, quando você define essa regra, e aí, né, dentro de uma linha, né, o resgate veicular falava isso, né, Major Piva, que nós levamos a organização ao caos, eu me recordo muito do resgate veicular. Dentro do desastre, nós também levamos organização. E se você não leva organização, do desastre, ele se torna uma crise. E gerir uma crise nessa hora é a pior coisa que tem. Por quê? Porque você perde a mão, você não sabe o que está fazendo, e principalmente, você não consegue ter um trabalho integrado, que o principal fundamento dessa ferramenta de gestão que está sendo apresentada aqui no município de Xanxerê e dos outros municípios aqui da nossa região é fazer o atendimento da comunidade, minimizar os danos da população. Então esse é o principal objetivo que se tem. Então, finalizando a nossa apresentação aqui de audiência pública, qualquer dúvida, sugestão aí, o pessoal pode estar encaminhando e a gente deixa aberto se alguém tem alguma pergunta ou alguma sugestão para melhorar o nosso plano de contingência.
dentro da projeção, né, da audiência pública, a gente deixa aberto agora, né, existe uma ata que está sendo confeccionada. Se existe alguma consideração, se existe alguma fala, se alguém quiser falar, imaginava que tinha toda essa estrutura, imaginava que tinha esse planejamento, não imaginavam, né? As estruturas de segurança pública, a gente sempre fala que isso é algo que já é quase que um corriqueiro da nossa atividade, né? A gente já trabalha isso. Mas hoje a gente vem integrando sempre as ações de saúde, de educação, de assistência, de comunicação. Por quê? Para que a gente tenha uma integração, né, principalmente no atendimento. Então, é esse o objetivo principal do plano. Não sei se alguém tem alguma consideração, tem alguma fala, por favor, que a gente já leva o microfone. Por favor, fique à vontade. Só tenho uma dúvida, são 3.072 pessoas que hoje, que é um total de... 3.011. É isso, mas enfim, Isso, nessa acima soma, de 3.000 pessoas. Nessa soma já está ali, por exemplo, citaram o bairro Santa Cruz e o Santa Cruz E o Santos Dias. né? Está dentro daquela soma. Isso, Santa Cruz e Santos Dias são 960 É. pessoas que estão residindo já de forma direta Sim. nas áreas de risco. Esses flutuantes, as pessoas que vão visitar todo dia? Isso. É o vizinho, é o parente, é o amigo que pode visitar, que pode chegar, ou até mesmo pelo comércio, né? Você tem um comércio, então você tem pessoas que passam e a gente chama de público flutuante, que quando aconteceu o desastre, essas pessoas podem estar ali como podem não estar. Obrigado. Mas de forma direta, são aproximadamente 3.045 pessoas, né, que residem nas 7 áreas de risco. Eu gostaria de parabenizar o trabalho que vocês fizeram. A gente sabe que isso é muito importante, né, para o município estar organizado e preparado para o atendimento aos desastres. Então, parabenizar tanto a Defesa Civil do Estado, em nome do PERI, né, do Subval Moura aqui também, e do município, parabenizar o Luzia pelo trabalho. E muitas vezes as pessoas não têm noção, né, na hora do atendimento, a gente que acaba passando, às vezes, por alguma situação. O que eu faço com essa pessoa? Ela não está machucada, não tem como levar para o hospital, onde que eu levo? Então, muitas vezes as nossas equipes têm essa dificuldade e com a organização dessa maneira facilita muito o nosso trabalho. E a gente sabe que isso também não é algo permanente, porque ele vai se alterando com bastante frequência, né? A população altera os locais de apoio. Então, eu sei que vocês vão fazer esse acompanhamento também, a gente só tem a agradecer porque facilita bastante o nosso trabalho. Então, parabéns. Obrigado, Coronel. Obrigado, presidente. Lembrando a todos que o plano de contingência vai ser encaminhado para cada secretaria, para os vereadores também, para a Câmara de Vereadores. O plano de contingência vai ser encaminhado de forma digital às instituições que vão receber todo ele atualizado. E como a Coronel falou, a gente está apresentando ele hoje, passando por audiência pública, mas a gente já está começando a fazer a atualização dele, porque final do ano já vai ter mais dados, vai ter totalmente diferente. Então a gente já está começando a atualizar ele novamente. Bom dia, Luzi. Bom dia, Peri. Eu cheguei atrasado, acabei não pegando todo o assunto. Queria perguntar para vocês, vocês têm no plano de contingência de vocês a implantação de sirene na região ribeirinha, nas áreas de risco, igual é feito na costa leste dos Estados Unidos, quando tem tornado, eles têm aquela sirene que a população acorda, né? É coisa legal, acho que ninguém precisa implantar isso. Gostei do som, cara. Então, pessoal, o que acontece, né? A sirene é um sistema de alerta, é um dos sistemas de alerta. A gente tem no Brasil vários. Um exemplo de Petrópolis, né? Hoje as barragens são obrigadas a ter um sistema sonoro. Santa Catarina não adota um sistema sonoro de forma obrigatória. Porque o grande desafio beleza, tocou a sirene, o que você faz? Então hoje a Defesa Civil de Santa Catarina, inclusive o projeto piloto, quando se iniciou há 8 anos atrás, do alerta por SMS. Então as pessoas recebem um alerta por SMS. Esse alerta é um alerta que a gente chama de alerta ativo, onde você cadastra, você manda uma mensagem para o 4099, dizendo o CEP da sua cidade, você recebe o CEP da sua cidade, cidades que têm um único CEP,
ou o CEP da sua rua. E quando você está no polígono de desastre, você recebe um alerta por SMS. Por que SMS? Ferramenta mais robusta da telefonia. E a gente, desde esse tempo, né, a gente vem trabalhando com a questão do Cell Broadcast. E aí você vai ver, se você ver agora no Japão, o evento que está acontecendo na própria Rússia, existe, além da sirene, existe o chamado Cell Broadcast, que é um alerta passivo que Santa Catarina e o Brasil já possui esse sistema, que você não precisa cadastrar nada, você não precisa fazer nenhum tipo de chamada, e o seu telefone e a sua TV vão receber um alerta caso você esteja nesse polígono. Então existe o polígono de desastre, tem lá no mapa, você desenha, né, como se fosse aquelas áreas de risco que o Lúcio mostrou. Se você está numa área de risco daquelas e existe o risco da inundação, o que acontece? Você recebe, o celular trava e você recebe uma informação de alerta dizendo que aquela área é uma área de risco para você adotar as medidas. Existem outros 2 sistemas que também são implementados. Esse é o único do Brasil, é o primeiro que foi implementado pela Google, uma parceria da Defesa Civil com a Google, onde você pode receber o alerta pelo WhatsApp. Então existe um número, né? Depois a gente passa esse número para vocês. Você manda uma mensagem de oi, é um RoboBoot, né? Você manda um oi para esse RoboBoot e ele te diz o seguinte: aonde você está, cadastre o seu CEP, cadastre a sua informação e inclusive traz dicas de prevenção e o que fazer. E a outra delas também é uma ferramenta do Google, para quem hoje tem a previsão do tempo, né, no celular, você tem ali os alertas, de alerta laranja a vermelho, ele vem no teu próprio celular com essa informação. Então hoje, dentro de Santa Catarina, não é obrigatório um sistema de alerta, existem outros sistemas que estão sendo estudados. E por que a gente fala muito da questão da sirene? Em alguns estados, ao exemplo do Rio de Janeiro, manutenção dela, o custo elevado e, principalmente, a gente tem o problema do furto, do material, da sirene e outras coisas mais. Então se criou outros mecanismos, mas sim, pode ser pensado e sim entendido, né, de que esse sistema sonoro é um sistema que vai trazer mais proteção para a comunidade, pode ser pensado em implementar numa conversa futura. Eu sou bem sincero assim, só para você ter uma ideia, a gente participou de uma barragem, eles implantaram 3 sirenes e custou quase 2 milhões. Porque não é só a sirene, é todo um sistema. Eu não estou dizendo que isso não seja importante, tá? O que é importante dizer é que o custo é bastante alto e hoje o celular tem uma efetivação, tem uma efetividade tão grande quanto essa e também o custo é extremamente baixíssimo. Quer dizer, para o município é um custo zero, né? Então, só essa condição teria para se entender. Bom dia, então eu quero parabenizar o Eli também, o Lúcio, né, o Valor, todos aqui que estão envolvidos nesse trabalho, todos de contingência também. Eu tenho uma curiosidade, até como engenheiro mecânico, eu sei que tem a Ecopark, tem aquela bacia, e quando tem previsão de chuva é baixado o nível. Eu acho que hoje é feito esse trabalho manual, né, se não me engano. A minha dúvida é, como são várias bacias, e vamos supor, hoje eu acho que o Lúcio faz esse serviço, na falta do Lúcio, por exemplo, eu sei que não tem uma automação nenhuma e também não sei se não careceria muito, né? Teria que ter um pistão hidráulico, uma unidade, enfim, ou um sistema que fosse automático, ou depende dessa força manual, e se na casa de você não está, quem faria, como é que seria essa segurança das demais bacias? No projeto que foi feito na implantação das bacias de contenção, ela já tem uma para ser automática, né? Mas até o momento ela não foi implantada, né? A automatização dela, aonde vai ter para ter um sistema que na própria Defesa Civil ou pelo celular eu vou conseguir estar abrindo ou fechando, dependendo do nível do alerta. Então, está no projeto, é para ser implantado a automatização dela. Hoje, a gente conta com 3 bacias já ativas e 2 estão sendo finalizadas, né? Que já tem todas as estações meteorológicas, os pluviômetros automáticos, réguas, então está sendo finalizado e possivelmente sim, no futuro vai ter a automatização delas. É uma das coisas que a gente discute muito isso no vereador, é exatamente a automação
e a tomada de decisões de uma forma muito rápida, né? Muitas vezes o tempo de você deslocar é o tempo de você apertar o botão. A Defesa e Justiça Santa Catarina tem, né, 3 barragens, vai estar automatizando todas elas, inclusive uma empresa de Xanxerê que está fazendo Tuporanga, né, a empresa rápida, exatamente por isso, né? Porque você precisa ter uma tomada de decisão num curto espaço de tempo. Então, daqui a pouco é um papel que a Câmara de Vereadores, né, pode conversar com o município para agilizar, né, tanto a questão, né, de automatizar, e o senhor sabe que o custo é um custo baixo disso, né? Mas a resposta vai ser muito maior. E não só isso, como a questão das estações meteorológicas, nós estamos trazendo, né, mais uma estação meteorológica completa, um custo de quase R$100 mil para o município de Xanxerê, para a gente ter informações mais qualificadas. E cada bacia vai ter, né, uma estação, não está em funcionamento ainda, mas vai ter uma estação de pequeno porte para ter as informações. Então é fundamental isso que o senhor fala. Num curto espaço de tempo, você consegue tomar a decisão. E aí o senhor sabe, né, pensando na hidrodinâmica, que é uma das ações que se trabalha muito com a questão ali no rio, você sabe que a água está num determinado ponto. Então, se você sabe quando choveu, você sabe quando vai se depositar, aquela água está sendo armazenada ali e depois ela vai chegar a um determinado ponto. Então, na questão de gestão de desastres de inundação, ou você contém, né, a água, ou você diminui a velocidade dela. Né? Aumentar a vazão e diminuir a velocidade dela seriam 2 pontos fundamentais que nós estamos trabalhando aqui. Estou fazendo bacias de contenção. Caso a bacia de contenção encha e transborde, o que acontece? Tem um canal extravasor para a água passar. Mas enquanto não tenho isso, a tomar a decisão, essa abertura e o fechamento em determinados momentos é a diferença entre você jogar 30 centímetros de água dentro da cidade ou não. 1 metro de água, como acontece em outros municípios, que não é a realidade nossa ainda, graças a Deus, né? Que tem rios maiores, que você não abrir ou não fechar a comporta dá 1 metro, 2 metros, 3 metros em Rio do Sul e Blumenau. Então, isso é fundamental. Então, daqui a pouco, eu pedido, né, presidente, se vocês puderem olhar com carinho isso e daqui a pouco, né, ver quando que está, como que está esse processo para agilizar, né, essa automação das estruturas. Então, só respondendo para complementar, a gente então, vai ter 5 estações meteorológicas e, para complementar, como ele comentou, vai ser uma estação hidrometeorológica, onde vai ter a câmera de monitoramento do rio 24 horas e as réguas, todas elas 24 horas ali para ver qual que é o nível do rio, para a gente poder estar abrindo ou fechando mais as bacias de contenção. Mais alguém? Bruna, como é que está aí a aqui? Pessoal, então o que acontece? Não temos mais consideração, não temos mais dúvidas, não temos mais perguntas. A gente dá por encerrado a audiência pública e a apresentação do plano, agradece, né, a presença de todos. A Bruna vai encaminhar, não sei se tem um apoio do quem é o responsável da Câmara, o IABA, né? Então, encaminha para o IABA para imprimir. E eu vou pedir para que vocês esperem 5 minutinhos só para uma saída assinar a ata de presença, que isso é fundamental para nós, para o processo da audiência pública. Tá ok? A nossa parte é isso, nosso comício para fechar. Então, como o Peri já comentou, a gente agradece a participação de todos aqui presentes, né? Qualquer coisa que precisarem, quando está entrando em contato com a Defesa Civil do município, a gente está sempre à disposição. Qualquer dúvida, qualquer esclarecimento, a gente vai estar à disposição para estar atendendo vocês da melhor forma possível. Muito obrigado a todos.